você só vai chegar no nível que Deus estabeleceu para você quando assumir a sua verdadeira identidade. Eu vou repetir, irmãos. Primeira lição que eu aprendo é: você só vai chegar no nível que Deus estabeleceu para a sua vida quando assumir a sua verdadeira identidade. Uma das características da nossa identidade está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você é imagem e semelhança do teu Criador. Quando eu olho para você, eu vejo a face de Deus. Profetiza sobre a vida dessa pessoa: quando eu olho para você, eu vejo a face de Deus. Ah, com quem que Deus se parece? Qual é a aparência de Deus? Olha para quem está do teu lado que você vai ver a aparência de Deus. Se isso não é motivo para você adorar a Deus, eu não sei qual motivo é. Quer ver Deus? Olha para o teu lado. Quer ver a presença de Deus? Olha para o teu lado. Quer ver alguém parecido com Deus? Olha para o teu lado. Aleluia. Por isso que, pastor Alexander, eu estranho quando alguém diz assim, ó: Senhor, eu quero te ver. É só olhar para o pastor Alexander. Eu estou vendo Deus. Aleluia. Aleluia. É só olhar para a pastora Luana. Eu estou vendo Deus. Um Deus mais irado, mas é Deus também, irmão. João capítulo 1, versículo 11 diz assim, ó, que é mais uma das características da nossa identidade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Aleluia. Olha que poderoso isso. Olha o que o texto diz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ponto final. Ele entra em outro assunto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio para restaurar a paternidade perdida da terra. Porque desde o início da criação, o ser humano sempre teve dificuldade, teve ausência da paternidade dos seus pais, por algum motivo. E Deus mandou Jesus Cristo para restaurar a paternidade de Deus sobre a terra. Por quê? As pessoas olhavam para Deus, e até hoje algumas até olham, como o Deus carrasco, o Deus que castiga, o Deus que faz isso, o Deus que faz aquilo. Realmente, Deus tem a sua parte de justiça, mas Ele não é que Ele castiga, Ele simplesmente... Ele deixa você experimentar da justiça dele. Porque quando nós erramos, nós temos que experimentar da justiça de Deus. Mas Jesus veio para restaurar isso. Não é à toa que quando ele manda a gente orar, ele diz assim, ó: quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. E quando você for orar, você vai orar assim: Pai nosso que está no céu. Ele não falou para a gente orar: Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus grandioso, majestoso. Deus sabe que Ele é grandioso, Deus sabe que Ele é poderoso, Deus sabe que Ele é maravilhoso. Mas Ele quer saber se você considera Ele o teu Pai. Ele quer saber se você abraçou Ele como filho abraça um pai. Ele quer saber se você assumiu a identidade de filho dEle. Aleluia. Ei, eu não sei se você perdeu o seu pai, eu não sei se você teve ausência do teu pai, mas eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida. Ainda que a tua mãe que te deu leite de mamar tenha se esquecido de você, o Senhor jamais te esquecerá. Aleluia. Aleluia. 1
1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é corpo ou parte desse corpo, ou membro desse corpo. O corpo, para se movimentar, ele precisa de várias coisas, mas o que é principal para o corpo se movimentar é o cérebro. Só que para o cérebro passar a informação para o corpo, se faz necessário da medula óssea, porque a medula óssea recebe a informação do cérebro e joga para o corpo. Então eu só movimento a minha mão porque a minha medula óssea recebeu um comando do cérebro, e o cérebro passou para a medula óssea executou aquilo que foi passado pelo cérebro. Então, ou seja, se eu perder a minha mão, eu não terei mais a necessidade de ter os dedos. Se eu perder o meu braço, eu não terei mais a necessidade de ter a minha mão. Por quê? Porque eu não tenho mais o que executar, não tenho mais o comando para executar. Então cada um de nós temos o nosso espaço, cada um de nós temos o nosso lugar na presença de Deus, cada um de nós temos a nossa função na presença de Deus, cada um de nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus, cada um de nós temos, porém a tua responsabilidade é tua e não do teu irmão. A minha responsabilidade é minha e não é sua. A tua responsabilidade é tua e não é de mais ninguém. Ainda que você acha, eu não vou fazer falta, não vai acontecer nada se eu for embora, você faz parte de um corpo, e todo corpo que tem um membro arrancado, ele se torna deficiente. Deus está dizendo para alguém: ei, se você sair fora do corpo, você vai se tornar um membro morto, e o corpo se tornará um corpo deficiente. Então não menospreze o teu lugar aqui nesse lugar. Não menospreze a tua presença aqui nesse lugar. Não menospreze. Olha para quem está do teu lado e diz assim: ó, esse culto não seria o mesmo se você não estivesse aqui. Eu não estou dizendo isso para inflar o teu ego, irmão. Eu estou dizendo isso porque a tua responsabilidade de atrair a presença de Deus para cá, para esse lugar, é tua e não minha. Eu só atraio a presença de Deus na minha responsabilidade, você na sua. E quando junta todo mundo, a presença desce na totalidade que ela tem que descer. Então assuma a tua responsabilidade. Traz a presença, chama ela, grita por ela, traz ela. Ei, vem presença! Aleluia! Aleluia! Então, primeira lição é: você só vai chegar no nível que Deus estabeleceu para você quando assumir a sua verdadeira identidade. Segunda lição: toda vez que você resolver assumir a sua identidade e conseguir, vão querer te aprisionar. Vou repetir, irmão. Toda vez que você resolver assumir a tua identidade e conseguir, vão querer te aprisionar. Olha o que o texto diz: eu, João, vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, fui aprisionado em uma ilha chamada Patmos. Mas por que eu fui aprisionado? Por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra do Evangelho. Então ele só foi aprisionado porque ele assumiu a identidade dele. Ele só foi aprisionado porque Deus tinha algo na vida dele. Ele não foi aprisionado porque ele quis ser aprisionado. Ele não foi aprisionado porque ele cometeu um crime. Ele não foi aprisionado porque ele fez alguma coisa que ferisse alguém ou ferisse o direito de outra pessoa. Não, ele foi aprisionado por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra do Evangelho.
exemplo, quem aqui conhece Jacó? Já ouviu falar de Jacó? Levanta a mão. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. E esse irmão, a Bíblia diz que os dois nascem, e naquela época o nome era dado de acordo com a circunstância do nascimento ou com a situação do nascimento. Não é à toa que o nome Moisés só é Moisés porque significa tirado das águas. O nome de Jacó, Esaú, não foi diferente. Esaú nasceu, e nasceu com uma característica diferente. Qual é a característica? Ele nasceu peludo. E a Bíblia diz, e deram o nome dele Esaú, por quê? Porque nasceu peludo. E Jacó foi a mesma coisa, só que Jacó nasceu com a mão agarrada no calcanhar. E a Bíblia diz que deram o nome dele Jacó, ou Jacob, que significa aquele que segura o calcanhar. Há quem diga que Jacó significa suplantador, roubador ou ladrão, mas não é isso que o nome diz. Existe outra vertente para o nome Jacó, que é Iaqueb. Só que não é o nome de Jacó, Iaqueb. O nome de Jacó é Iacob. Iaqueb significa suplantador, aquele que agarra aquilo que não é dele, ladrão, roubador. Esse é o significado de Iaqueb. Mas por que esse nome chegou, ou que criou-se essa estigma de que Jacó era enganador? A Bíblia diz que Esaú chega com fome da caçada, e seu irmão tinha feito um prato de lentilhas. E ele olha para Jacó e diz assim, me dá esse prato de lentilha para comer. E aí o que Jacó diz? Eu te dou, mas só se você me der a tua primogenitura. Eu faço uma troca com você. Aí olha o que o texto diz, pastor Pedro. E rejeitou assim a primogenitura. Ou, na verdade, e desprezou assim a primogenitura. Irmãos, só se despreza aquilo que Deus tem para a sua vida quem vive por necessidade. Como assim, Raul? Muitos de nós temos a característica de viver por necessidade. E o que é viver por necessidade? Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos de tudo que está ao nosso redor. Mas tem pessoas que colocam as suas necessidades acima de qualquer coisa. Tem pessoas que perdem algo grandioso por causa da necessidade mínima. Tem pessoas que vislumbram o mínimo porque tem medo de não conseguir o máximo lá na frente. Mas Deus só faz negócio com quem não vive por necessidade. Quer ser abençoado por Deus? Não viva por necessidade. Como assim, Raul? Faça aquilo que tem que ser feito, meu irmão. Como assim, Raul? Eu não sei o que você precisa fazer pelo teu casamento, mas olha para o teu casamento, faça uma análise e olha para você dentro do seu relacionamento, o que você precisa fazer para o teu relacionamento melhorar. Então faça independente de qualquer coisa. Eu não sei o que você precisa para melhorar a tua vida profissional, mas faça uma autoanálise, olha para você como profissional, o que você está deixando a desejar. Melhore as suas características e faça aquilo que tem que ser feito, porque Deus vai te honrar em todas as áreas da tua vida, a partir do momento que você fizer o que tem que ser feito. Deus não tem negócio com quem vive por necessidade, irmãos. E olha o que Esaú falou: do que vai me adiantar essa primogenitura se eu morrer de fome? Irmão, você já viu alguém que ficar um dia sem comer morrer de fome? Você já viu alguém que ficou 1 minuto com fome morrer de fome? Mas ele preferiu o prato de lentilha do que ficar com aquilo que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. Porque o direito da primogenitura era para quem nascesse primeiro. Ele nasceu primeiro. Só que Jacó tomou posse da profecia que foi entregue a ele na barriga da tua mãe, que o maior serviria o menor, que o menor seria maior do que o maior. Ele tomou tanta posse que ele falou assim: eu vou dar um jeito.
E aí ele se colocou num problema com o próprio irmão. Então todas as vezes que você assumir a tua atitude, a tua identidade ou a unção que Deus deu para a sua vida, você vai entrar em problema. Só que existem diferentes problemas. Esse problema que Jacó entrou foi ele mesmo que se colocou. Porque se Deus tinha feito a promessa para ele, Deus teria que ser o encarregado de cumprir a promessa, irmão, ponto. O erro de Jacó, ele não foi enganador, ele simplesmente tomou a frente de Deus. Esse foi o erro dele. Porque aqui ele não enganou ninguém, ele falou assim, eu te dou um prato de lentilha, mas me dá a primogenitura. Então o primeiro problema que a gente entra, ou talvez nós entramos, é o problema que nós mesmos arrumamos. Jacó arrumou um problema. Agora, olha Davi. Davi, a Bíblia diz que Samuel recebe uma ordem de Deus. Deus olha para Samuel e diz assim, Samuel, vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho escolhido alguém para assumir o trono de Israel. E a Bíblia diz que Samuel chega, olha para todos os filhos de Jessé, mas não era nenhum daqueles. Ele diz assim, acabou os meninos, acabaram-se os homens. Aí Jessé se lembra, tem o menor, está cuidando das ovelhas. E aí Samuel olha e diz assim, ninguém se assenta à mesa para comer enquanto o menor não chegar. E aí ele chega, Deus unge ele através de Samuel como rei de Israel. E depois de ungí-lo, a Bíblia diz que vai passando o tempo, ele vai e mata Golias, e algumas coisas acontecem. E aí o povo coloca o Davi em um problema. O povo coloca Davi num problema. Então existe o problema que eu mesmo me coloco, e existe o problema que alguém me coloca. Eles começaram a cantar, pastor Alexander. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E aí a Bíblia diz que isso enfureceu o coração de Saul. E ele começa a perseguir Davi. Mas a Bíblia diz que Deus dá vitória a Davi. Ele reina 7 anos em Hebrom, e depois ele começa a reinar em Jerusalém ou em Israel. E reinando em Israel, ele ficou por 40 anos reinando em Israel. Então, existem problemas que você mesmo se coloca. Existem problemas que as pessoas colocam você. E existem outros problemas. Quais são esses outros problemas, irmãos? O outro problema é o problema que Deus te coloca. Como assim? Que você entra por causa de Deus. E aí esse problema é quando você assume a sua identidade. Olha João, eu João, vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, fui aprisionado em uma ilha chamada Patmos, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por causa do que, irmãos? Do testemunho de Jesus Cristo. E por causa do que mais? Da palavra do Evangelho. Aleluia. Jogaram João lá no meio da floresta, lá no meio do mato, no meio da ilha, irmão, para morrer. Só que Deus falou, não, você está nesse problema por causa de mim. Eu vou te manter vivo, João. Ninguém vai te matar. Ninguém vai tirar a tua vida. Ninguém vai tirar o teu ar. Ninguém vai acabar com você. Porque foi eu que coloquei você no problema. Então você precisa identificar. Se o problema que você vive hoje foi você que entrou, então arque com as consequências de ter entrado no problema. Se o problema que você está foi alguém que te colocou e não foi culpa sua, Deus vai te dar a vitória. Mas se foi um problema que Deus te colocou, Ele vai fazer você subir de nível. Ele vai fazer você alcançar o que ninguém alcançou. Ele vai te dar o que não deu a ninguém. Olha para o teu irmão e diz assim: a unção que Deus te deu vai gerar problema para você. Mas esse problema, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Aleluia.
existe o problema que você entra pela intimidade que você tem com Deus, irmão, mas que você mesmo se coloca. Olha Elias. Elias olha e diz assim, ó: não vou nem profetizar segundo a palavra de Deus. Segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Deus mandou Elias falar isso, irmãos? Mas pela intimidade que ele tinha com Deus, ele falou: vou falar porque eu sei que ele vai cumprir. Porém, ele se colocou num problema. E a Bíblia diz que ele teve que fugir. Mas Deus permitiu esse problema porque Deus queria se mostrar grandioso sobre a vida de Elias também. Ele vai para o Querite, irmãos. Lá no Querite a Bíblia diz que Deus manda corvos, tem água fresca todos os dias. E ele também vai para a caverna. A tal ponto dele dizer assim: Senhor, se o Senhor está comigo, me dá um sinal. E quando a gente, nós crentes, principalmente pentecostais, quando a gente pede um sinal para Deus, a gente está falando assim: Deus, fala comigo. Fala para mim que o Senhor ainda está comigo. E eu aprendi, irmãos, a duras penas, que independente de qualquer circunstância, Deus está contigo. Ou Deus está comigo. Aleluia. Eu tomei posse da presença de Deus, assim como Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Eu não quero saber se Ele é o seu pastor, se Ele cuida da tua vida, se Ele te abençoa, se Ele faz alguma coisa por você. Eu sei que Ele é o meu pastor. E Ele não me faltará. Aleluia. Pode faltar a comida, pode faltar a bebida, pode faltar a alegria, pode faltar, mas o Senhor não faltará. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Só que nós temos essa necessidade às vezes. Deus, fala comigo. Me mostra que o Senhor ainda é na minha vida. Me mostra que o Senhor ainda está comigo. E às vezes nós esperamos Deus falar conosco de várias maneiras. Não, a gente já sai de casa falando assim: Deus, fala comigo. Aí você imagina na tua mente Deus levantando o profeta vindo na sua direção: homem, eis que te digo. Homem, of the king, the power, the man, the best. A gente já imagina na nossa mente, irmãos. Eu era assim. Eu era assim, irmãos. Só que depois que eu casei, sem brincadeira nenhuma, eu fiquei mais ou menos uns 4 anos sem Deus levantar um profeta para falar comigo. E aí eu aprendi algo, depois desses 4 anos, sobre a voz de Deus. A palavra voz de Deus vem do hebraico bet kol, que significa uma voz que vem do além e que indica a vontade de Deus. Só que bet kol, além desse significado, ela tem outras vertentes que também significam outras coisas. Uma voz que vem da doença e que indica a vontade de Deus. Uma voz que vem do objeto inanimado e que indica a vontade de Deus. Uma voz que vem das circunstâncias e que indica a vontade de Deus. Uma voz que vem dos fenômenos naturais e que indica a vontade de Deus. Uma voz que vem dos animais e que indica... Ou seja, Deus pode falar com a gente através de tudo e através de qualquer coisa, irmão. Quando eu aprendi isso, a minha mente fez assim, ó. Porque Deus, literalmente, irmãos, Deus pode falar com a gente a qualquer momento, qualquer hora. Se eu abrisse essa Bíblia aqui, ó, na página em branco, irmãos, Deus estaria falando comigo através da página em branco. O que Deus estaria falando? Do nada eu posso fazer tudo na tua vida. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E no princípio, quando ele disse, haja luz,
Do nada teve que existir luz. A luz teve que se virar para aparecer, irmão, por causa de uma ordem de Deus. Deus disse assim, ó: haja separação da terra, da parte seca e da parte molhada. A terra teve que se virar para receber e para cumprir a ordem de Deus. Aleluia! Então, se Deus do nada faz tudo, na minha vida Ele é aquele que faz tudo no meio do nada. Se esse paninho cair no chão, eu ir lá e pegar e colocar aqui de novo, irmãos, Deus pode estar falando com alguém aqui. Você pode até cair, mas eu sou aquele que te pego pela tua mão e coloco no lugar da onde você caiu. Aleluia. Quem aqui dirige? Levanta a mão. Quantas vezes você parou no farol e falou assim: Senhor, está difícil, eu acho que eu vou parar. E aí você esquece do farol, e o farol fica verde, alguém vem atrás e buzina. Bi, opa, tem que continuar. Deus está falando com você. Está querendo parar por quê? O farol está verde, dá continuidade no caminho. Eu sou aquele que abre o caminho. Eu sou aquele que abre o caminho na tua vida, que abre as portas, que abre o sinal, que abre o farol. Eu sou o Deus que te guia em qualquer lugar. Então, quando eu entendi isso, irmãos, eu nunca mais orei a Deus e assim: Deus, fala comigo. Eu só oro e digo assim: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais para entender o que o Senhor está falando comigo, Pai. Porque Deus está falando o tempo todo com a gente. Hoje você deitou, ontem você deitou, hoje você acordou, não acordou? Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 3. Eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Você sai para trabalhar e volta, não sai? Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 91, irmão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor dos exércitos está comigo. A Bíblia tem uma palavra para cada acontecimento da tua vida. Quer ouvir a Deus? Abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia. Só que nós temos um grande problema, irmãos. E qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente prefere ouvir de Moisés do que ouvir de Deus. Eu vou repetir, irmãos. O nosso problema é que a gente prefere ouvir de Moisés do que ouvir de Deus. Não, eu vou ali onde o profeta fala. Eu não sou contra, irmãos, o profeta. Eu amo ver Deus usando os profetas. Só que a maior profecia está aqui, ó. Eu vou, nossa, eu estou sabendo que fulano de tal vai estar lá na igreja. Eu vou lá. Deus, revela eu para fulano de tal, Senhor. Ah, revela o CPF, revela o RG, revela o endereço, revela. Irmão, Deus já sabe o seu endereço, Deus sabe o seu CPF, Deus sabe o seu RG, Deus sabe tudo sobre você. É você que não sabe quase nada de Deus. Nós não sabemos quase nada de Deus. E aqui está o que nós precisamos saber. Aqui está aquilo que nós necessitamos saber da parte de Deus. E Deus tem uma palavra para cada circunstância da tua vida. Quer ouvir a voz de Deus? Vai para a palavra, vai para a palavra, vai para a palavra. Irmãos, Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, coloca o povo para jejuar, porque eu vou falar para vocês daqui 3 dias que vocês vão subir o Monte Sinai. E aí a Bíblia diz que eles jejuam durante 3 dias. E quando chega para subir o Monte Sinai, eles sobem na primeira fase. E a Bíblia diz que Deus se movimenta. E literalmente o monte se abala. O monte balança, irmãos. Quando o povo vê o monte balançando, todo mundo recua e diz assim: Moisés, sobe lá, ouve você, e você fala para a gente o que Deus te falar. Deus se entristeceu. Aí Deus falou assim: quer saber? Vou dar só essas 10 leis aqui para eles. Deus queria colocar a palavra no coração do ser humano. Olha o que o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Deus queria colocar a palavra master no ser humano, no coração do ser humano, para a gente não pecar contra ele. Mas eles preferiram ouvir de Moisés do que ouvir da parte de Deus. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você não precisa de profeta, você não precisa de alguém que revela RG, CPF. Você precisa ouvir a voz de Deus. Ajoelha no teu quarto, entra, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque em público ele te recompensará. Aleluia. Terceira lição, irmãos, que eu aprendo: quando você assume a sua identidade, você está habilitado para viver em outro nível. Você não vai dar um glória a Deus, irmão? Vou repetir. Quando você assume a sua identidade, você está habilitado para viver em um outro nível. Olha o que o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Qual que é a ordenança aqui? Crescei na graça e no conhecimento. Olha para quem está do teu lado e diz assim: quer subir de nível em Deus? Se matricula na teologia lá no Filactérios, porque você vai crescer no conhecimento e na graça, meu irmão. Todas as vezes que a gente cresce na graça e no conhecimento, Deus muda o nosso nível de maturidade. Deus muda o nosso nível de entendimento do mundo espiritual. Deus muda o nosso entendimento da vida, irmão, e começa a nos dar a vitória, porque nós andamos em cima daquilo que a palavra diz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno no Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quer crescer, irmão? Conheça a Deus, vai buscar a Deus, vai entender sobre Deus, vai buscar sobre a palavra de Deus. Entenda a Bíblia, coma a Bíblia, viva a Bíblia, beba a Bíblia, esteja na Bíblia, ande na Bíblia, caminhe na Bíblia, esteja com a Bíblia, ame a Bíblia, ame a palavra, esteja na palavra, ande na palavra, porque Deus vai fazer você viver experiências extraordinárias através da palavra. Você não vai mais viver de testemunho, mas você será o testemunho da palavra. Aleluia. Olha o que o texto diz: eu, João, vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, fui aprisionado em uma ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra do Evangelho. Mas olha que coisa linda, irmãos. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Ou seja, o que ele estava dizendo? Eu fui arrebatado no meu Espírito. Aleluia. Aleluia. A tua prisão não veio te matar. A tua luta não veio te matar. A tua dificuldade, o teu problema não veio para te matar. Ela veio para revelar o nível que Deus quer que você adentre. Ela veio para revelar o nível que Deus quer que você se aprofunde. O teu problema não vai acabar com a tua vida. O teu problema vai revelar a dimensão que Deus tem para a tua história.
aconteceu? Na ilha chamada Pátimos, aleluia, aleluia, na ilha chamada Pátimos, aprisionado por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra do Evangelho, eu fui exaltado no meu espírito, e ouvi uma voz que vinha por detrás de mim, aleluia. Ei, João, escreve em um livro tudo aquilo que eu te mostrar. Aleluia! O teu problema, eu vim da parte de Deus para dizer para alguém: o teu problema não vai te matar, o teu problema não vai te derrubar, só vai te mostrar o nível que Deus quer que você adentre. Levanta a mão que eu vou profetizar, levanta a mão que eu vou profetizar. Agora que você entendeu qual é a tua unção, qual é a tua identidade, Deus vai começar a entregar para você aquilo que Ele não entregou para ninguém. Deus vai te dar projetos que ninguém ainda teve. Deus vai te dar visões que ninguém ainda teve. Deus vai te dar negócio que ninguém ainda teve. Deus vai mudar a história da tua vida. Vamos traduzir? Vamos traduzir? Eu, João, não sou ninguém não, eu sou seu irmão. Sou companheiro na aflição, na hora da tua dificuldade, na hora do teu problema. Mas também sou teu irmão na hora que você estiver vivendo o reino de Deus. Na hora que Deus te colocar para reinar, eu também vou estar vivendo do teu lado. Eu sou teu companheiro, meu irmão. Eu fui aprisionado numa ilha chamada Pátimos. Mas no meio da minha prisão, no meio da minha dificuldade, no meio da minha provação, no meio da minha desilusão, no meio da minha tristeza, no meio da minha angústia, no meio do meu choro, no meio da minha lágrima, eu fui elevado de nível por Deus e comecei a acessar o que ninguém ainda tinha acessado. Eu comecei a vislumbrar o que ninguém havia ainda vislumbrado. Eu comecei a enxergar o que ninguém ainda tinha enxergado. Eu comecei a adentrar em lugares que ninguém ainda havia adentrado. Nessa noite o Senhor vai começar a revelar para alguém coisas que olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou no coração de ninguém. É o que Deus tem preparado para você. Só quem crê nisso se coloque de pé. Feche os seus olhos e vamos orar, adorar ao Senhor. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Presta atenção aqui. Toca um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo. Nós falamos aqui que Deus nos dará coisas ou nos mostrará coisas que ninguém ainda viu. Olha o que nós acabamos de cantar. Nós cantamos o Pai Nosso.
cantamos o Pai Nosso. Olha o que o Pai Nosso diz, que é tão poderoso que a gente nunca parou para entender. Seja feito aqui na terra, assim como no céu. O que o escritor, quando escreveu e quando estava traduzindo aquilo que Jesus nos ensinava a orar, ele estava dizendo assim: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Ele estava dizendo assim, Senhor, todas as vezes que eu adentrar para orar, que eu adentrar para o momento de intimidade, todas as vezes que eu entrar no momento de adoração, todas as vezes que eu entrar no momento em intimidade com o Senhor, faça do lugar que eu estiver uma extensão do céu. Irmão, se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus muito maior. Ele está dizendo assim, você, quando tiver intimidade com Deus, você tem a capacidade de atrair a presença de Deus para a terra. Para esse lugar nessa noite. Deixe o céu descer. Oh, aleluia, Jesus. Deixe o céu descer. A tua presença nessa noite, ó Deus, seja real no nosso meio, ó Pai. Você pode adorar essa canção, querido? Adora o Senhor. Deixe o céu descer. Adora Ele. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Declare teu reino. Teu é o reino, teu o poder. Final nessa noite. Pegue, querido, na mão daquele que está do teu lado. Eu acredito que a unção do Senhor, ela despedaça e quebra todo jugo. Quantos acreditam nessa maneira? A unção do Senhor despedaça e quebra todo jugo. Então, se desse lado aqui alguém tiver sobre a vida dele a unção de cura, através da transferência de unção, aquele que está lá do outro lado vai ser curado nessa oração. Você crê nisso, querido? Se lá no meio alguém tiver uma unção, aleluia, não só de cura, mas uma unção de autoridade, essa mesma unção será transferida para quem está do lado e todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. O tema é pegue a unção. Pegue a unção. E a unção, ela está disponível nessa noite para você acessar a unção neste lugar. Você crê? Você crê, querido? Você crê, querido?
Você crê? Você que necessita de uma cura nessa noite, aquele que tiver unção de cura vai transferir essa unção, e essa unção vai chegar até você nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, segundo essa palavra, Deus, segundo essa palavra que foi ministrada aqui nessa noite, não é segunda o nome de Raul, o nome de Luana, não. É segunda o nome que é sobre todo nome. Nós queremos declarar nessa noite que se alguém ainda não foi curado, Pai, em nome de Jesus, que a unção de cura encontre ele aqui nessa noite. Se há em nosso meio alguém que necessita de força, Senhor, que nessa noite ele possa sair deste lugar, meu Deus querido, ó Pai amado, sabendo que será fortalecido pelo Senhor. Pai, leva-nos em paz, Senhor. Leva-nos em paz, ó Deus. Nos dá mais uma semana de força, mais uma semana, ó Pai querido, ó Pai amado, a qual o Senhor estará no controle de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor estará no controle de todas as coisas, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem: a vitória é nossa em nome de Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos.